Era uma tarde ensolarada em Vila Esperança quando minha vida mudou para sempre. Eu estava na festa de aniversário de um amigo, sem saber que seria lá que encontraria Miguel. Ele apareceu como um raio de sol, com um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente. Desde o primeiro momento, uma conexão mágica se formou entre nós. Assim que nossos olhares se encontraram, eu senti algo profundo, uma espécie de lar que eu não sabia que estava procurando. Miguel era diferente de todos os outros. Ele tinha uma sensibilidade que me atraía, e logo nos encontramos conversando sobre nossos sonhos. Eu compartilhei com ele meu desejo de ser artista, de capturar a beleza do mundo em minhas pinturas. Ele, por sua vez, falava sobre sua paixão pela fotografia, de como cada clique era uma maneira de eternizar momentos efêmeros. As horas passaram voando, e quando percebi, estávamos sozinhos em um canto do jardim, rindo e conversando como se fôssemos amigos de infância. À medida que os dias se transformaram em semanas, nossa relação se aprofundava. Miguel e eu explorávamos a cidade caminhando por ruas de paralelepípedos, sentando em cafés e trocando confidências. Eu adorava vê-lo observar o mundo através da lente de sua câmera. Ele tinha uma maneira única de capturar a essência de cada momento, e em cada foto que tirava de mim, eu via não só a imagem, mas também a alma. Era como se ele enxergasse o que havia dentro de mim. Mas por trás daquela felicidade havia uma inquietação que me acompanhava. Desde pequena, eu sentia um vazio em relação à minha família. Meus pais sempre foram amorosos, mas havia algo que eles nunca haviam me contado, algo que me deixava inquieta. Em uma tarde de outono, enquanto organizava algumas caixas no sótão da casa, encontrei uma carta amarelada que mudaria tudo. A carta falava sobre minha adoção. O chão parecia se abrir sob meus pés. O que eu sempre considerei como minha vida perfeita, agora parecia um quebra-cabeça com uma peça faltando. Eu precisava saber mais. Decidi que, independentemente do que descobrisse, teria que enfrentar a verdade. Com o coração acelerado, compartilhei minha descoberta com Miguel. Ele ficou surpreso, mas me apoiou. Vamos descobrir juntos, Laura. Ele disse, pegando minha mão e me olhando nos olhos. A maneira como ele me olhava me fazia sentir que, não importava o que acontecesse, eu não estaria sozinha nessa jornada. Começamos a investigar nossas histórias. Entre entrevistas e pesquisas, começamos a nos perder na busca por nossas origens. Era emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Cada nova pista que encontramos nos aproximava mais de uma verdade que eu temia. Miguel parecia tão envolvido quanto eu, e a cada conversa, a cada descoberta, eu me sentia mais apaixonada por ele. Mas o que começou como uma busca por respostas, logo se transformou em um pesadelo. Descobrimos que meu pai biológico e o pai de Miguel eram irmãos. Eu e Miguel éramos irmãos. A revelação veio como um raio cortante e devastador. Meu coração parou, e eu não consegui conter as lágrimas. O amor que sentíamos um pelo outro agora era um amor proibido, um amor que nunca poderia ser. Não pode ser verdade, murmurei, tentando processar a realidade. Miguel estava ao meu lado, seu rosto pálido e olhos arregalados. Laura, eu não sabia. Ele disse, sua voz trêmula. Senti que todo o ar havia sido retirado da sala. O que nós construímos, o que sonhamos juntos, tudo era agora uma ilusão. O vento soprava forte do lado de fora, como se o mundo estivesse refletindo nossa turbulência interna. Em meio à dor, nos encontramos em um parque onde costumávamos passar horas. O lugar que antes era um refúgio agora parecia um labirinto de desespero. A dor de saber que éramos irmãos me consumia. O que havia entre nós era verdadeiro, mas agora era um amor que não poderia florescer. Precisamos parar, disse Miguel, sua voz quebrando. Aquelas palavras foram como um golpe. Como podemos continuar assim? O que sentimos um pelo outro é real, mas também é errado. Eu sabia que ele estava certo, mas a ideia de perdê-lo era como perder uma parte de mim. Miguel, eu te amo. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu só queria entender quem eu sou. Respondi, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Nos abraçamos e, naquele momento, o mundo ao nosso redor desapareceu. O que tínhamos era precioso, mas o peso da realidade nos separava. Decidimos que era melhor seguirmos caminhos diferentes. Essa decisão não foi fácil, mas sabíamos que era a única opção. Nos meses que se seguiram, a dor da separação foi como uma sombra constante.
Eu me afundei em minha arte, tentando canalizar toda a tristeza em minhas pinturas. Cada pincelada era uma tentativa de expressar o que estava sentindo. Miguel, por sua vez, mergulhou na fotografia. Ele buscava capturar a beleza do mundo, mesmo que seu coração estivesse partido. A vida seguiu, mas a lembrança um do outro sempre estava presente. Anos se passaram, e um dia recebi um convite para uma exposição de arte na cidade. Era um evento que celebrava a vida e a superação. Eu hesitei, mas uma parte de mim sabia que precisava ir. Ao chegar, uma onda de nostalgia me envolveu. As pinturas que expus eram como fragmentos da minha alma. E lá estava ele, Miguel, com seu olhar penetrante, observando minhas obras. O coração disparou ao vê-lo. O amor ainda estava ali, mas agora era uma lembrança doce e amarga. Ele se aproximou e, em um instante, tudo voltou. Os sorrisos que compartilhamos, os sonhos que construímos. Laura, ele disse, sua voz suave, você está incrível. Senti um calor no peito. Você também, Miguel. A fotografia sempre foi sua paixão e você a transformou em arte. Conversamos como se o tempo não tivesse passado, mas havia uma nova compreensão entre nós. O amor que tínhamos era parte de quem éramos, mas agora também era uma história que precisávamos deixar para trás. Sabíamos que a vida continuaria e que cada um de nós seguiria seu caminho. Nossos destinos estavam entrelaçados de uma maneira que nunca poderíamos mudar, mas aquilo que vivemos, mesmo que por um breve momento, sempre seria uma parte de nós. Naquele dia, em meio à exposição, percebi que o amor verdadeiro não se apaga, ele apenas se transforma. E enquanto eu olhava para Miguel, compreendi que, embora tivéssemos que nos separar, sempre haveria um pedaço de nós um no outro. O final não era o que esperávamos, mas era a única maneira de continuarmos a viver. E assim, mesmo separados, nossos corações permaneceriam eternamente ligados.